Na porção dessa semana, a gente vai usar uma linguagem redundante que aparece na Torá para aprender algumas lições sobre grandeza de alma e mérito próprio. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Logo no comecinho do texto dessa porção, aparece o seguinte: Deus fala para Moisés e diz: fale para os sacerdotes, filhos de Arão. E aqui, como eu disse antes da vinheta, temos uma redundância, né? Por acaso existem sacerdotes que não são filhos de Arão? Por que eu precisava repetir sacerdotes, filhos de Arão? Para a gente poder responder isso, para a gente poder entender o que está acontecendo aqui, eu vou fazer uma pequena digressão, vou olhar outros textos com vocês e aí a gente volta aqui na ideia. Então o primeiro texto que eu queria mencionar é um que está no Talmud, no Tratado de Moed Katan, na página 17a. E lá eles estão discutindo, os sábios, né, estão discutindo um versículo muito interessante do profeta Malaquias, o versículo 7 do capítulo 2, que diz, eu vou traduzir aqui livremente: os lábios dos sacerdotes devem manter o segredo e os outros devem buscar a Torá de sua boca, pois ele é um anjo de Deus. Então, os sábios lá do Talmud, no Moed Katan, concluem o seguinte, uma seguinte regra, né? Um ensinamento espiritual. Se um professor se assimilar a um anjo de Deus, você deve procurar a Torá dele. Caso contrário, não procure a Torá dessa pessoa ou desse professor. E aí, vamos lá. Esse ensinamento aparentemente literal, ok, né? Ok, se a pessoa for como um anjo, eu vou procurar a espiritualidade com ele, a Torá com ele, caso contrário, não. Mas, se a gente olhar um pouco mais, talvez até na ótica cabalística em especial, é um ensinamento estranho. Por quê? Na Cabalá a gente diz o tempo inteiro que anjo é anjo, humano é humano. Tá? A gente não tem que misturar as bolas. A gente, ser humano, não precisa ser anjo. Tá? Nenhum local da Torá se exige isso, nenhum local da Cabalá se exige isso. Pelo contrário, a gente sempre tem essa visão na Cabalá de que a gente precisa ser humano. Caso contrário, a gente não teria nascido humano. E o que significa ser humano, né, pela Cabalá? Eu preciso viver com as minhas falhas, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades. A Cabalá não acredita nisso de ser perfeito. Né? Anjo é o símbolo de uma perfeição. Anjos não erram. Anjos são absolutamente 100% perfeitos. Então, tem essa questão aí que eu também vou deixar em aberto e aí vou retomar com mais pra frente, antes de mencionar mais um versículo para vocês. Que é o versículo de Eclesiastes, um livro muito, muito bacana do rei Salomão. E no versículo 1 do capítulo 7, o Salomão diz o seguinte, eu vou até usar em hebraico e traduzir porque esse é um provérbio muito famoso em Israel. Né? Ele diz o seguinte, Tov Shem Mishemen Tov. É melhor um bom nome do que um bom óleo. E aí, aqui é um versículo que encrespa um pouco se a gente for no literal, né? O que significa um bom nome com um bom óleo? Se você prestou atenção no hebraico, obviamente tem um jogo de palavra. Shem, que é nome, com shemen, que é óleo, são as mesmas letras, só tem um N a mais, então fica um jogo de palavra. Mas para além do jogo de palavra, fica estranho, né? O que significa? Como eu disse, é melhor um bom nome do que um bom óleo. E aí, tem alguns comentaristas que eu queria trazer para vocês para ajudar a elucidar isso. O comentário que eu vou trazer é de um comentarista chamado Sfat Emet. E ele diz que esse óleo mencionado aqui em Eclesiastes é o óleo da unção, né? Remete ao óleo da unção. Para quem não sabe, era um óleo preparado de maneira especial, de uma maneira ritualística sagrada, e era usado para eleger algumas pessoas a certos cargos. Isso que é ungir. Na verdade, ungir é derramar o óleo sobre uma superfície, né? E esfregar. E você usava para duas pessoas. Quais são essas pessoas? Você usava para ungir o rei de Israel e para ungir o sumo sacerdote. E aí, vamos lá, vamos parar um pouquinho e pensar. O que tem em comum entre o rei e o sumo sacerdote que faz eles precisarem dessa unção, desse óleo? Aparentemente, se você olhar, nada, né? Não tem nada em comum, mas vamos lá. Tem sim, tem algo bem profundo em comum, e o Sfat Emet diz para nós que é o seguinte: esses dois cargos, eles chegam ali aonde eles estão, naquele cargo, por serem filhos do pai deles. O que significa isso? Eles chegam ali por serem filhos de alguém. Um sacerdote, ele é sacerdote porque o pai dele era sacerdote. Então ele segue a linhagem e se torna o sumo sacerdote. O rei, exatamente a mesma coisa.
O rei só está lá porque o pai dele era rei. E aí quando o pai falece, quando o pai morre, deixa o reinado para ele. Então, falar de um bom óleo remete a esse tipo de cargo, a esse tipo de função, em que eu estou onde eu estou por ser um filho do meu pai. Por isso que o Salomão contrasta com o bom nome. Ele diz, é melhor um bom nome do que um bom óleo. O bom nome é a pessoa que não chegou lá onde ela está por causa da família, por causa do pai, porque ela tem esse sobrenome ou aquele sobrenome. O bom nome representa aquela pessoa que chegou lá sozinha. Tá? Claro, ela pode ter tido a ajuda dos pais, obviamente, mas o que eu estou querendo dizer, acho que ficou claro, ela não está lá por ser daquela família. Ela chegou lá porque ela se esforçou, porque ela trabalhou sobre si e sobre o mundo, né? Ela se dedicou, ela criou para si um bom nome, certo? O outro, digamos, nasceu dentro de um bom nome, que é o da família. Essa pessoa criou para si. Então fica fácil agora entender esse ensinamento do Eclesiastes, né? É melhor um bom nome, eu fazer o meu nome e subir na vida, do que vir de uma família e ter um bom óleo. E mais curioso ainda, se a gente pensar, que, como eu disse, esse versículo de Eclesiastes está sendo dito pelo rei Salomão. O Salomão é o caso de um bom óleo, né? O Salomão só se tornou rei por quê? Porque eu sou filho de Davi. Eu só sou o rei de Israel porque o meu pai era o rei de Israel. Quando Davi faleceu, agora eu estou aqui. Então o Salomão está mais ou menos dizendo, com toda a sabedoria que eu tenho, com toda a visão de mundo amplíssima que eu tenho, né? E mesmo sendo rei de Israel, hoje eu sei e posso afirmar, eu percebi que é melhor eu ter um bom nome do que eu ter um bom óleo. Tá? Agora vamos fazendo o caminho de volta. Então eu trouxe esse Eclesiastes para a gente voltar para o ensinamento do Talmud. Lembra? Procure a Torá de um homem que se parece um anjo, de um professor que é como um anjo. E se ele não for como um anjo, não procure. Qual é uma das características do anjo? Agora vamos entender essa questão. Os anjos não têm pai e não têm mãe. Anjos não nasceram de parto. Anjos não têm perfeição espiritual por causa da família deles, porque o pai dele era perfeito ou algo assim. O anjo, ele representa, nesse sentido, alguém que foi criado, um ser que foi criado e feito só no sentido de ele sozinho se esforçar para cumprir a sua missão, para cumprir a sua tarefa, para cumprir o que lhe é ordenado, inclusive diretamente por Deus. O anjo está lá não porque ele veio de uma linhagem, porque ele chegou nesse nível, digamos assim, ele tem esse mérito. Então o anjo representa a pessoa que tem um bom nome e não um bom óleo. Quando a gente olha desse modo, é isso que o Talmud está tentando ensinar para nós. É esse o professor que eu quero, né? Tente achar um professor que você vai estudar a Torá com ele, que ele está lá porque ele se esforçou, porque ele chegou lá pelo mérito próprio, não porque ele veio de uma família grandiosa, porque isso não necessariamente significa algo. Pode significar, ok, mas não necessariamente. É muito mais importante o esforço próprio, o bom nome. E aí, com tudo isso, agora amarrando o vídeo, a gente pode entender a frase inicial que eu comecei o vídeo, que é a da porção. Deus aparece para Moisés e fala o quê? Fala com os sacerdotes, filhos de Arão. Então, aparentemente é uma redundância, mas a gente pode entender que, na verdade, não. A Torá está ensinando para nós o quê? Que existem dois tipos de pessoas no mundo. Tem gente que se torna sacerdote por mérito próprio. Não tem a ver com família. Ele não é sacerdote porque ele chegou naquele nível, porque ele vem de uma linhagem e o pai dele era sacerdote. Nesse sentido, é por isso que a Kabbalah diz que quando a Torá fala de sacerdotes, qualquer hora que a Torá menciona sacerdotes, isso não é necessariamente um sacerdote, pode ser qualquer um de nós, né? Não tem a ver com linhagem. Sacerdote aqui está representando chegar num alto nível espiritual, num alto nível de alcance espiritual. Então, de novo, são pessoas que se esforçam para crescer, pessoas que se preocupam em ajudar os outros no serviço espiritual, porque um sacerdote é isso. São pessoas que dedicam pelo menos uma parte da sua vida à espiritualidade, né? Esses são os sacerdotes. Mas, a própria Torá diz, tem os filhos de Arão. Esses estão lá por serem filhos de alguém, por serem filhos do pai, por serem filhos de Arão. Certo? Eles estão lá porque nasceram naquela família, talvez eles nem são tão empenhados, mas de direito eles têm o cargo porque nasceram filhos de Arão. Então, se a gente falar até do ponto de vista literal, é verdade que para ser sacerdote, como eu disse, precisava ser filho de um sacerdote. Se a gente pensar literalmente, é isso, não tem outra opção. Mas com essa repetição que a Torá está mostrando, mesmo no literal, é como se a Torá falasse, não basta ser filho de sacerdote,
né, filho de Arão, ele precisa merecer o título de sacerdote. A pessoa precisa fazer jus ao título, e isso é com esforço próprio. Então é como se a Torá estivesse pedindo, fala para os sacerdotes primeiro, inclusive eles são mencionados primeiro, e depois você fala para os filhos de Arão. Né? Porque falar com os sacerdotes, de fato, é falar com quem? Com gente comprometida, com gente que quer crescer, com gente que se esforça, gente que tem mérito próprio. Tudo bem? Então a Torá está dando enfoque. Fala com esses e também com os filhos de Arão que estão lá porque nasceram assim. E essa, portanto, é, para Kabbalah, a diferença entre ser um sacerdote ou ser um filho de Arão. Boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.